meditar na palavra de Deus, peço que os amados irmãos abram as vossas Bíblias em Neemias. Neemias, capítulo número 6. Neemias, capítulo de número 6. Vamos ler o verso de número 9 apenas. À medida em que formos expor a palavra de Deus, nós iremos ler os demais versículos. A mensagem vai do versículo 1 até o versículo de número 9. Vamos ler neste momento apenas o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 9. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga EBD. Graças a Deus, todos encontraram, né? Mas é EBD, meus irmãos, é 8 horas da manhã, no domingo, tá bom? Já fica o convite. Cadê o Maurício? Tá bom? 8 horas da manhã. Coloca aí na Nova Almeida atualizada. Perfeito. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quantos podem glorificar a Deus? Com a Bíblia ainda aberta, curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar neste momento. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque estamos reunidos aqui nessa noite para te adorar, para bendizer e para exaltar o teu santo e poderoso nome. Continue falando conosco por meio da tua poderosa palavra. Encha os nossos corações, a nossa vida com a tua graça, com o teu amor e com manifestações do céu, que possamos experimentar aquilo que vem de ti e não do homem, que possamos experimentar aquilo que é sobrenatural da tua parte e de acordo com a tua vontade. Enche os nossos corações, enche a nossa vida, perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos erros e ajude-nos a melhorar dia após dia. Toda honra, glória e louvor seja para ti. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nessa noite vamos meditar no texto de Neemias, capítulo 6, até o verso de número 9. Capítulo 6, verso 1, até o verso de número 9. O título da mensagem dessa noite, escolhemos para ministrar para a igreja de Deus, é: Igreja, faz a obra e não deixe que te parem. Repita comigo: igreja, faz a obra e não deixe que te parem. Muito bem. Esdras e Neemias, preste bastante atenção nisso, era um livro só na Bíblia hebraica, do mesmo modo que os livros de Samuel, os livros de Reis, e narram basicamente o regresso do povo escolhido após o exílio. Interessante que estes livros, eles registram os acontecimentos mais importantes da história judaica, que é a volta do povo de Deus do exílio da Babilônia. Além disso, igreja, estes livros abrangem um período de mais ou menos 100 anos. Quando meditamos Esdras e Neemias, englobam mais ou menos um período de 100 anos. Esdras e Neemias começam a sua história na Babilônia, mas no final dos capítulos eles terminam em Jerusalém. Esdras e Neemias têm por centro da narrativa bíblica o homem de Deus que os escreveu. No caso de Esdras, o próprio Esdras, e Neemias. Os livros de Esdras e Neemias, é interessante que eles começam com um decreto. O irmão pode até observar
com o decreto de um rei da Pérsia. Esdras e Neemias, eles têm por tema principal a construção, restauração espiritual, restauração aí das muralhas e do templo de Jerusalém. Esses dois livros de Esdras e Neemias, eles contêm uma longa oração de humilhação e confissão no 9º capítulo. E termina com a purificação do povo. Quando você lê os livros, você vai perceber as narrativas nele contidas. Nós lemos no livro de Neemias uma história que ocorre mais ou menos em 445 a 423 antes de Cristo. Eu vou resumir para os irmãos, para que os irmãos entendam. Conta basicamente a história de um judeu que era copeiro do rei e que tinha um desejo no seu coração, que era de reconstruir a sua cidade, Jerusalém, o lugar onde estava sepultado os seus pais. Observe bem isso. Mas nem tudo, de acordo com o que aprendemos na Bíblia, pode ser tão simples como posteriormente iria ser escrito no Novo Testamento, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, tribulações, lá em João capítulo 16, verso 33. E isso, igreja, é interessante, já era confirmado, vivido e experimentado no dia a dia do judeu no Antigo Testamento. Não era apenas uma novidade daqueles que viviam no Novo Testamento. Mas Neemias também experimentava algumas tribulações, alguns sofrimentos na sua vida ministerial. Como assim, pastor? Escute bem isso. Você que é líder, você que está à frente de algum trabalho, de alguma liderança, é impossível fazer a obra de Deus sem enfrentar oposição. Eu vou repetir. É impossível fazer a obra de Deus sem enfrentar oposição, seja de forma externa ou também de forma interna. O que nós aprendemos? Que o cristianismo, igreja, verdadeiramente não é um paraíso de férias. O cristianismo é uma batalha sem trégua, sem pausa, sem descanso. O céu ainda não é aqui. Aqui ainda é lugar de luta, aqui ainda é lugar de embates, aqui é lugar de constantes perseguições, tanto de forma interna como de forma externa. Uma frase que guardo sempre no meu coração, eu ministro essa matéria no curso, é que todo pastor ele deve ser um apologeta, mas nem todo apologeta é um pastor. Ou seja, todo cristão ele deve saber responder à causa da esperança que há no seu coração. Quem tem esperança no coração, diga glória a Deus. Pronto. A maior alegria que temos é que a continuação daquele versículo que nós lemos de João, capítulo 16, ele fala assim: no mundo tereis aflições. Aí continua: contudo, tenham o quê? Bom ânimo. Quem venceu o mundo? Quem venceu o mundo? Jesus Cristo. Igreja, isso é tão maravilhoso que faz com que perseveramos na fé em meio às perseguições. Se ele venceu o mundo, a sua igreja tem as ferramentas necessárias para vencer as perseguições e as oposições. Só quem está vencendo o nome de Jesus, diga glória a Deus. Ou seja, a maior alegria que temos é que a igreja, ela tem um Deus que venceu os reinos, ela tem um Deus que venceu os impérios, ela tem um Deus que derrotou os reis, que reestabeleceu o seu povo e nos deu uma nova chance de sermos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Só quem é filho de Jesus Cristo aí diga glória a Deus. Neemias aqui nesse texto, ele enfrenta todo tipo de perseguição. O que ele estava querendo fazer? Reconstruir os muros. E as pessoas não queriam deixar ele reconstruir as muralhas. Nós lemos aqui, o irmão pode até acompanhar, Neemias capítulo 2, verso 10. Observe bem.
esse texto nos ensina que quando as pessoas ficaram sabendo que Neemias iria reconstruir o muro, isso desagradou algumas pessoas. Sanbalat, Tobias e Gesem são os personagens desta história que eu quero apresentar para a igreja. No capítulo 2, verso 19, vá acompanhando comigo aí no texto. Capítulo 2, verso 19. Nesse texto aqui diz que Sanbalat, Tobias e Gesem, eles zombavam do povo que queria reconstruir. Eles estavam, de fato, caçoando, como diz o maranhense, né? Zombando. Lembrei da minha avó, ela falava caçoar. Estava brincando com aqueles que queriam reconstruir os muros. No capítulo 4, vá marcando os textos, capítulo 4, verso 1, estou apenas resumindo, nos é demonstrada uma profunda indignação por parte dos zombadores. Para eles estavam totalmente revoltados, só porque Neemias queria reconstruir os muros. Já não bastava eles zombar, agora eles começaram a nutrir no coração deles uma profunda indignação. Olha como que o inimigo é. Uma profunda indignação, é isso que diz o texto. Capítulo 4, verso 2. Esses opositores, eles começam a humilhar os judeus, chamando eles de fracos. Ei, vocês são fracos, vocês não vão construir isso aí não, rapaz. Te sai disso aí, rapaz. Deixa esse Neemias aí, tá ficando é doido. A minha versão, viu? Versão Israel Lucas. Capítulo 4, verso 8, acompanhe. Olha como é que o negócio fica mais sério. Capítulo 4, verso 3, coloca aí. Capítulo 4, verso 3. Eles começam a fazer chacota do povo e dizendo, olha o que eles diziam, igreja. A Bíblia registra a zombação deles. Eles falam assim: mesmo que vocês reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Eles começavam a zombar, indignado. Falavam assim: isso aí vai ser tão ruim que se vier uma raposa, derruba esse negócio que vocês estão fazendo. Para ver como é que o inimigo. Observe o capítulo 4, verso 8. O inimigo, a partir desse texto aqui, do capítulo 4, verso 8, ele sai do campo das palavras e tenta promover uma confusão no meio do povo, perturbando a ordem interna, porque ele sabia que não estava conseguindo o seu intento, a sua vontade. Tobias, Gesem e Sanbalat não apenas zombavam, mas eles queriam criar confusão no meio do povo. Contenda. Capítulo 4, verso 11. A partir desse momento aqui o negócio fica mais sério. Vá anotando aí, depois você lê. Os inimigos nesse texto, eles começam a planejar entrar no meio do povo para matar o povo, só porque estavam reconstruindo os muros. Olha como o negócio é sério. No capítulo 5, o negócio fica mais sério ainda, porque Neemias, agora ele vai ter que lidar com problemas internos, enquanto tinha também os problemas externos. Olha como isso é terrível. Além de Sanbalat, Tobias e Gesem, que Neemias que tinha que tomar cuidado, agora começou a confusão também no meio do povo. Era dentro e fora. E Neemias tinha que, de uma certa forma, controlar essas questões. Então, enquanto o povo de Deus ele começa a gerar problemas entre eles, o inimigo só fica assistindo. Sabia disso? Às vezes o inimigo não precisa fazer nada. Tem até uma metáfora, uma historieta que eu aprendi há muito tempo atrás, e falava que tinha um jumento que estava amarrado no mourão, e esse jumento, se soltasse ele ia pulava nas cercas e começava a comer a vegetação, pisar a vegetação dos vizinhos. O inimigo, Satanás, ele só desamarrou o jumento do mourão, e o jumento pulou a cerca e destruiu a plantação do vizinho. Aí lá veio o vizinho, matou o jumento. O dono do jumento não gostou, queria matar o outro. Aí começa a briga, a confusão entre família. O diabo nesse momento ele fica só assistindo. O que o diabo fez? Soltou só o jumento. O restante ele deixou o pessoal se arrebentar. Às vezes é isso que acontece. O diabo às vezes ele só solta o jumento do mourão e deixa o restante com o ser humano, porque o coração do ser humano já é terrível por si só. Ele já aumenta a proporção, a briga, a contenda e as discussões. Os irmãos estão comigo? Digam amém. Muito bem. Mas quando esse problema é resolvido, esse problema interno,
o povo ele volta para a reconstrução e o inimigo volta a atacar. Olha como isso é terrível. Quando eles voltam a fazer a obra, a construção já estava praticamente pronta. A única coisa que faltava são as portas nos devidos lugares, né? Mas o velho inimigo ele volta a atacar com novas estratégias. Igreja, presta atenção nisso. O inimigo, Satanás, cuja essência do seu caráter mau, ele se reinventa. A todo momento ele procura uma ponta solta para destruir os filhos de Deus, criar contenda, criar confusão, criar briga, leva e traz. Isso tudo é que o inimigo gosta. É onde ele é de fato contemplado e adorado, é na murmuração, é no fuxique, é na mentira, é na contenda. E ele só fica assistindo e vendo as coisas acontecerem. Agora observe isso. Vou aplicar. Se você que está aqui nessa noite, eu creio que é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, eu digo para você, Satanás ele te odeia. Pode ter certeza. Se você é um verdadeiro cristão, Satanás ele te odeia. Se você é portador da imagem de Cristo, feitura especial de Deus, criado em Jesus Cristo para as boas obras, você abandonou o território de Satanás e agora está nas mãos poderosas do Deus Altíssimo. Só quem está na mão de Deus aí levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. Muito bem. Mateus capítulo 16, verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso que nós aprendemos. Agora observe o seguinte. E é isso que eu quero falar com a amada igreja nessa noite. Observe bem. Eu quero falar sobre as estratégias do inimigo para paralisar a obra de Deus. Repita comigo, estratégias. Não, só quem está aí comigo. Vamos lá, bem alto. Estratégias do inimigo para paralisar a obra de Deus. Vamos por partes, preste bastante atenção. Eu prefiro que os irmãos escutem, levem para casa esses aprendizados, porque isso pode mudar muitas questões em nossas vidas espirituais. Igreja, o inimigo ele sabe o que quer. O povo de Deus quer o quê? Construir. O inimigo, paralisar. Vamos lá. O povo de Deus quer? O inimigo? Mais uma vez, o povo de Deus quer? O inimigo? Muito bem. Primeiro, vamos lá. Primeira estratégia do inimigo. Verso de número 2. Coloca aí, Carlos Jorge. Neemias capítulo 6, verso de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora a gente vai ler verso por verso. Sanbalat, Gesem, mandaram dizer a mim quem aqui no texto, turma? Neemias. Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Aí Neemias fala, na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Neemias também não era bobo. Então preste atenção, verso 2. Primeira estratégia do inimigo, distração. Repita comigo, distração. Pronto. Tentar distrair os obreiros, ou seja, os inimigos não queriam ver a obra concluída. Os muros estavam fechados, mas as portas não tinham sido ainda restauradas. A cidade ainda estava vulnerável. Eles queriam distrair os obreiros. Vamos para o segundo. Verso de número 2 ainda. Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Segundo, dialogar com os obreiros. Além da distração, a segunda estratégia do inimigo é diálogo. Ou seja, escute bem isso. O inimigo, igreja, ele se torna mais perigoso quando aparentemente parece ser o seu amigo. A Bíblia nos ensina isso. A sagacidade da serpente é mais perigosa do que o rugido de um leão. Aquela que parece, mas não é. Escute, foi o que aconteceu lá em Lucas, capítulo 9, quando sai um homem do meio da multidão com seu filho endemoniado e pede para os discípulos expulsarem. Mas o que eles estavam fazendo? Discutindo com os escribas. Às vezes a igreja está discutindo com o inimigo,
ao invés de estar fazendo a obra de Deus. Isso acontece muito. Ao invés de estarmos preocupados com questões espirituais, questões que levantam o ânimo, a alegria, o regozijo da igreja, estamos preocupados mais com contenda, com briguinha, com fofoca. E Deus não se agrada disso. Você quer dialogar com o inimigo? Olhe para o exemplo de Jesus Cristo. O inimigo chega para ele: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em... O que é que Jesus fala? Nem só de pão viverá mas de toda palavra que procede da boca de... Pronto. É assim que devemos dialogar com o inimigo. É dessa forma que devemos repreender aqueles que querem paralisar a obra de Deus. Eu digo para a igreja nessa noite: não dialogue com o inimigo, mas se for dialogar, diga para ele que você está fazendo uma grande obra e não pode parar. É assim que nós cremos. Não perca tempo discutindo, porque você está crescendo, está desenvolvendo. Tem gente que é assim: ah, porque o irmão comprou uma moto, comprou um carro, comprou isso, aquilo, ajeitou sua casa. Eita, mas tá. Ah, rapaz, tu quer ver na miséria, na desgraça, é isso que tu quer? Eu tenho que crescer, desenvolver. Que bênção, meu irmão, que você comprou um carro. Que bênção que você comprou uma moto. Que bênção que você reformou a sua casa. Que maravilha. É assim que o cristão deve agir. É se alegrar com a vitória, com a conquista dos nossos irmãos. Tem gente que é assim. Eita, mas parece que até... Ah, rapaz. Não é verdade, igreja? Então, de fato, devemos nos alegrar. Terceira estratégia. Observe aqui o verso 2 ainda. O diálogo, igreja, aqui de Sanbalat, Tobias e Gesem era apenas uma isca, mas o propósito aqui era destruir Neemias. Eles queriam tirar Neemias de Jerusalém. Queria mandar, olha o nome lá do local, ó. Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Aí eu pesquisando aqui um pouco de geografia bíblica, eles queriam tirar Neemias de Jerusalém e enviar ele uns 30, 40 quilômetros ao norte, para fazer o quê? Para matar ele. Olha como isso é sério. Ele estava lá, na muralha, trabalhando, fazendo a obra de Deus, potente, alegre. Aí lá vem os inimigos: ei, vamos conversar ali na aldeia de Ono. Onde é que fica? Não, 30, 40 quilômetros daqui. Se ele fosse, ele nunca mais voltava. Iam matar Neemias, destruir a vida dele. Gênesis capítulo 3, observe como é interessante também aqui, ainda no verso 4, coloca aí, verso 4, Carlos Jorge. Neemias capítulo 6, verso 4. A igreja está comigo, diga amém. Maravilha, vamos lá. Neemias 6, 4, olha o que diz: 4 vezes, quantas vezes, igreja? Eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias tinha o quê? Determinar. Observe o texto, verso 4: vencer os obreiros pelo cansaço. Igreja, uma das maiores estratégias de Satanás é a insistência. Sabia disso? É a insistência. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Uma mulher que está dando em cima de você, um rapaz que está dando em cima de você, alguma coisa que está no WhatsApp aí, tudo é insistência. Aí, não, porque curtida de foto não é nada. Cuidado com o negócio de curtida de foto. Responder no direct. Os jovens estão entendendo, né? Mas tem um bocado de gente que também tem Instagram, pessoal mais, né? Eu, a irmã, outro dia, quase 75 anos, pastor, me adicionou no Instagram. Eu, rapaz, a irmã tá moda. Que benção. Aí eu fiz um negócio de TikTok, né, para postar pregação. A irmã: pastor, eu te sigo no TikTok. Eu, minha irmã, só tem essas coisas. Que benção, as irmãs estão modernas, viu? Que maravilha. Tem TikTok, Carlos? Trollar. É. Exatamente. Isso. Quer brincar. Trollar, é uma palavra que usa bastante. Tomem muito cuidado com a insistência. Igreja, Satanás, ele destrói pela insistência. Aquele ditado popular, né? Sei o que fura. A água. Pronto, é isso aí mesmo. É desse jeito. Até que fura. O inimigo, ele não derruba um crente, não é só de uma lapada não, meus irmãos. É insistindo, é aos poucos.
Não é na primeira olhada. Ah, pastor, eu só olhei aqui, eu só olhei. Ela passou, se eu olhei. Aí o irmão começa a olhar de novo, olha depois segunda vez, olha a terceira vez, olha a quarta, depois começa a cumprimentar, passar a mão, começa a deslizar, esse negócio de pegar em mão é negócio sério, depois começa a abraçar, aí pronto, depois está se escondendo. Aí, isso, não é assim que funciona, igreja? Ninguém cai só de uma vez. Satanás, ele destrói um verdadeiro crente pela guarde aí, anote. Verso de número 4. Venceu os obreiros pelo cansaço. Lembra do diálogo de Eva com a serpente? Assim, olha como é que a serpente fez com Eva. É assim mesmo que Deus diz? Será se vocês vão morrer mesmo? Conversando com Eva. Experimenta, vamos. É só a mordida, Eva. Deus não está vendo não. Vai lá. Igreja, não se engane com o inimigo. Escute isso. Ele tem milhares e milhares de anos na experiência de destruir pessoas. Não há meio termo com Satanás, não existe acordo. Não foi assim que Sansão foi destruído? Com a insistência de quem? Qual era o nome da mulher dele? Dalila, não foi assim? Quem já leu os Juízes aqui na leitura? Pronto. Dalila, não, me mostra aí a tua força. Sansão bonitão, nazireu, né, cabeludo, tinha um cabelão grandão, na chapinha, todo arrumadinho. Aí, forte, um dos homens mais fortes. Dalila, não, me mostra aí o segredo da tua força. Aí Sansão fazia um negócio, fazia outro. Aí, até o momento que ele cedeu. Aí quem foi que cortou o cabelo? Não, foi os soldados. Dalila mandou os filisteus ficarem lá na porta, só esperando. Vem, Sansão deu o segredo, pronto. Aí Sansão foi lutar, não tinha mais força. O que fizeram com os olhos dele? Furaram os olhos dele. E aí levaram ele para aquelas muralhas, e ele matou muita gente na sua morte do que em toda a sua vida, né? Mas a insistência do inimigo, olha como isso é sério. Existem vários exemplos na Bíblia. Cuidado com a insistência, muito cuidado com a insistência. Agora vamos lá, o negócio vai ficar aqui mais interessante. Capítulo 6, versos 5 até o 7. Coloca aí, Carlos Jorge. Olhe para a Bíblia, igreja. Vamos olhar aqui. Capítulo 6, versos 5 até o 7. Olha o que diz aqui. Então Sambalat me enviou pela... Qual foi a vez? O seu? Depois de 4 vezes que ele disse não, ainda enviou a quinta. Olha como o negócio é sério. Que trazia na mão uma carta, o quê? Aberta, uma carta aberta. Nela estava escrito, olha como a Bíblia é maravilhosa, ela mostra o que estava escrito na carta. Vamos ler aí. Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, pois alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Olha, o que é que Sambalat diz tem a ver com isso aqui? Ver como é que o inimigo... Eles criaram uma história, criaram um enredo para destruir a vida de Neemias, que estava fazendo a obra de Deus. Observe aqui. Depois, igreja, olhe para mim. Depois das 4 tentativas terem falhado, eles colocam as unhas para fora e demonstram de fato o que são e o que estavam querendo. Carta aberta, o que é uma carta aberta, pastor? É como se Sambalat, Tobias e Gesem, eles tivessem convocado a imprensa, chamado um bocado de, vem aqui, todo mundo aqui, CNN, Globo, SBT, Band, Rede TV, canal, aquele, né, Rural, TV Futura, vem aqui todo mundo. Pronto, exatamente, um baixo assinado, é isso aí, vem aqui todo mundo. Eu tenho um negócio para contar para vocês, um podre aqui de Neemias. Pronto, aí foram o quê? Destruir a imagem de Neemias, criando uma história. Observe o texto. O que eles estavam dizendo? Olha, eu tenho muito podre de Neemias para revelar para vocês, e eu vou falar de fato quem ele é. O que estava acontecendo aqui, igreja, era um assassinato moral. É isso que estava acontecendo. Já que eles não conseguiram destruir a vida de Neemias, agora eles queriam destruir a sua reputação. Aí eu digo para vocês,
Não importa se a notícia é verdadeira, se a notícia é falsa. Boato espalhado é com um saco de pena jogado em cima de uma montanha. Ninguém consegue mais recolher todas as penas. Sabe disso? Depois que uma conversa sai, depois que uma contenda começa, é mesmo que você jogar um saco de pena de cima de uma montanha, você nunca mais recupera todas as penas. O estrago já está feito. Olha como a mentira é um negócio muito sério. Então, não tem como recolher. E isso é um princípio da psicologia. Parece que o ser humano ele tem prazer com notícia ruim. Não é verdade? Verdade ou não, igreja? É no WhatsApp. Ei, meu irmão, tem um negócio para te contar. O que é? Dificilmente é coisa boa. Dificilmente. Não é assim? Geralmente a notícia é ruim. Ah, porque fulano fez isso, aquilo, não sei o quê. Ah, não, porque o filho de fulano passou no concurso, no vestibular, coisa maravilhosa. Vamos lá, fazer uma oração. Não, geralmente a notícia é ruim. Quando o irmão manda uma mensagem para mim, um áudio de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, eu já fico preocupado. Meu Deus do céu, lá vem bomba. Vamos lá, me segura, meu Deus, me estrutura. Só o irmão Carvalho que manda mensagem para mim 3 minutos, né? Mas é lendo os versículos, abençoando, aí eu já sei que é coisa abençoada, né? Graças a Deus. Mas geralmente, quando manda áudio assim grande, já é um negócio mesmo para a gente resolver. Mas assim, pastor tem que pensar as coisas mesmo. Pronto. Já observaram que o que é que dá mais ibope? Notícia ruim. E Sanbalate sabia disso. Quando ele enviou essa carta aberta para Neemias, o teor principal da carta foi questionar as intenções de Neemias. Eu vou traduzir para os irmãos aqui. O que ele estava querendo dizer? Você está reconstruindo o muro porque a sua intenção, Neemias, é se rebelar contra o rei Artaxerxes da Pérsia. É por isso que você está reconstruindo essas muralhas. Você quer ser, Neemias, é o rei de Jerusalém. Ele criando uma história de Neemias. Acusa Neemias de subornar os profetas. Eles acusam Neemias de subornar os profetas. Então, lembra daquele diálogo que ele chamou? Agora ele demonstra as suas reais intenções. Igreja, observe aí, que o verbo vir, aí do verso 2, agora é diferente do verbo vir do verso de número 7. Depois você compara aí como essa mensagem é muito maravilhosa. Um é doce, o outro é condicional e feroz. Nós já sabemos a intenção do inimigo. Aí eu digo para a igreja: não esmureçam com as estratégias de Satanás. Não fiquem com medo, resista às armadilhas que Satanás coloca. Sabe o que nós precisamos, igreja? Nós precisamos de uma geração de homens e mulheres corajosos, que não se atemorizam diante das investidas do inimigo, mas que são valentes e por onde clamam, por onde andam, eles proclamam o nome do Deus Todo-Poderoso. É disso que nós precisamos, de homens e mulheres valentes. Não é arrogante, atrevido, mas é pessoas que sabem o que Deus tem feito nas suas vidas, que não baixem as suas cabeças. Eu digo para você nessa noite: se você foi chamado para a obra que Deus te colocou, não deixe que as pessoas te coloquem para baixo, não deixe que ninguém te humilhe, não deixe que você seja zombado. Pelo contrário, levante a tua cabeça e agradeça a Deus por aquilo que você está passando, que Ele vai fortalecer as tuas mãos. É assim que devemos fazer. Se você foi chamado para isso, agora aguenta a pancada. Não é verdade? Eu aprendi muito tempo, nasci numa família pastoral. Quando eu nasci, o pastor Caetano já tinha 4 anos de ministério pastoral. Lá em Pinheiro, Maranhão, nasci lá, 93. Meus irmãos, pega pancada de todo lado. Tem que ter a casca grossa. Não tem para onde fugir. Quanto maior a sua responsabilidade, mais longânimo, mais manso, mais paciente você deve ser. Se você exerce qualquer liderança na igreja, seja paciente, amoroso, ajudador, auxiliador. É assim que Deus se agrada dos seus filhos, que obedecem a sua palavra e fazem a sua vontade. Tem irmão que não pode ser criticado, não pode falar assim. A pessoa não pode nem dar opinião na reunião, que ele já fica ofendido. Não é verdade? Não, porque eu não gostei da cor dessa safada, não sei o quê. Ah, pois pronto, já virou o zangado. Não, nós temos que saber lidar com o contrário. Temos que saber lidar com a opinião diferente. Verdade ou não, igreja?
Devemos saber dialogar. Observe isso. Eu apresentei para vocês as estratégias do inimigo. Agora o negócio fica mais gostoso. Vou lhes apresentar as nossas armas. Estratégia do inimigo. Quem quer aprender sobre as armas, diga glória a Deus. Agora vamos lá. Verso de número 2. Coloque novamente aí, Carlos Jorge. Verso de número 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. No mesmo texto. Isso, 6:2. Sambalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Aí ele fala: na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Observe, primeira arma do crente, repita comigo: discernimento espiritual. Pronto, foi bom o ensaio, agora mais forte: discernimento espiritual. Ou seja, oração mais Bíblia é igual a intimidade com Deus, e o seu resultado é discernimento espiritual. Pastor, eu quero ter discernimento espiritual. Ore, leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia, estude, desce ali para receber o óleo do oleiro, seja um vaso quebrantado na presença de Deus. Se você quer ter discernimento espiritual, você deve orar e ler a palavra de Deus. Pastor, eu tenho muita experiência, eu tenho 40 anos de igreja, mas se você não ora, se você não lê Bíblia, você não tem discernimento espiritual. Você pode conhecer a igreja, pode conhecer os irmãos, pode conhecer cada lajota da igreja que você congrega, mas se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não tem discernimento espiritual. Quem quer ter discernimento, diga glória a Deus, levante a mão para o céu. É assim que devemos. Então, a nossa geração, ela não pode ficar parada no tempo. Nós devemos nos alimentar com alimento mais sólido. Igreja, escute isso. É por isso que culto de EBD é importante. É por isso que o pastor fica aqui, eu oro por vocês, eu choro por vocês. Vamos para o culto de doutrina, vamos para a EBD. Porque se todo crente participasse e cumprisse o que é pregado, nós teríamos menos problemas na igreja. Sabia disso? Nós teríamos menos problema para resolver. Porque à medida em que a pessoa aprende a palavra, ela é transformada não pelo pastor, mas é pelo poder da palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer. Nós devemos sair do abecedário cristão e mergulhar nas profundezas das Escrituras. Gastar tempo, meditar na palavra de Deus. Nós temos tempo para tudo, menos para a palavra. Tem gente que sabe todas as coisas que passam na televisão, as últimas notícias, mas não consegue ler 3 capítulos por dia da palavra de Deus. Vamos observar isso. Geração que se alimenta bem com a palavra, ela tem força para chegar até o final da viagem. Quem quer ir para o céu e ir na Nova Jerusalém, diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. É por meio dela que somos conduzidos, é por meio dela que somos guiados, é nela que encontramos as respostas que necessitamos. É por meio da palavra de Deus que somos fortificados, que somos nutridos, é por meio da palavra. O salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Ou seja, o que clareia a nossa jornada aqui nessa terra não é conselhos de homens, mas é a poderosa palavra de Deus. O salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra. Igreja, escute, o que faz com que andemos em santidade de vida e piedade não é tradição religiosa, mas é a poderosa palavra de Deus. O salmista fala: eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Adoradores, escute, não existe sinceridade de adoração se você não aprender a palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos meditar, estudar, viver, respirar a palavra de Deus. Pergunte: pastor, por quê? Pergunte: por quê, pastor? Por quê? Porque a palavra, ela transforma. Igreja, a palavra de Deus é ela que regenera. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é bálsamo. A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus, ela te sustenta. Ela é o genuíno leite espiritual. Ela é a espada do Espírito. É fogo transformador.
Essa é a palavra de Deus. É por isso que devemos amá-la, meditá-la, estudá-la, dissecá-la, porque à medida em que nós lemos ela, ela também lê a nossa vida e transforma a nossa história. O salmista nos diz: quem medita na palavra dia e noite é como árvore plantada à beira de águas, que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele fizer prosperará. Você quer prosperar na tua vida? Você quer crescer? Você quer que os teus projetos deem certo? O segredo é estar fincado na palavra de Deus. Aquele que medita, as suas folhas não murcham. Sabe por quê? Porque o adubo que está nutrindo a sua vida é a poderosa palavra de Deus. É por isso que vem estação, vem vento, vem inverno, e ele continua firme na presença do Senhor. Viva a palavra, estude a palavra, medite na palavra. Primeira arma. Segunda, verso de número 3. Observe o texto. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo para a obra, para me encontrar com vocês. Terceiro, repita comigo: compreensão. Não, mais forte: compreensão da obra que estamos fazendo. Igreja, nós estamos trabalhando para um reino que é eterno. Se você tem algum cargo na igreja, você faz o seu melhor, não é para agradar pastor, não é para agradar pessoas. Independente se alguém te veja ou te aplauda sim ou não, se alguém elogia a tua mensagem, se alguém elogia você cantando, isso não importa. Se você fez com sinceridade no teu coração, é para Deus que Ele está recebendo. É para Ele que fazemos todas as coisas. Cada detalhe do que acontece na igreja é para Deus que fazemos. É para Ele que nós entregamos. Tem um grande teólogo que fala que a realidade de Deus e do Evangelho sempre ultrapassa a nossa capacidade de transmiti-la. Lutero, ele fala que todas as vezes que o Evangelho for pregado sem adereços, sem muganga, né, como diz o maranhense, ele por si só vai fazer o seu trabalho, vai contrapor, ofender, quebrar paradigmas. Nós devemos evidenciar que o pensamento cristão é verdadeiro, porque funciona, mas funciona porque é verdadeiro. A compreensão de uma vida de acordo com a vontade de Deus está pautada em uma vida de intimidade com Ele. Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais compaixão você terá dos seus irmãos. Quanto maior a tua intimidade com Deus, mais amoroso você será, como esposo, como pai, como filho. Pastor Caetano, uma vez eu via ele falando com os irmãos, instruindo, aconselhando. O irmão chegava muito zangado, estressado. Ele falava: meu irmão, sabe por que o senhor está assim? É porque o senhor está orando um pouco. Aí ele olhava para a mulher: estou falando a verdade, irmã? Está, pastor. Nunca mais eu vi meu esposo orando. A oração nos torna mais sensíveis. A oração traz mais humildade para o nosso coração. A oração faz com que tenhamos mais amor pelo nosso próximo. Pastor, eu quero melhorar. Ore ao Senhor, se dedique na presença dEle e leia a sua palavra. Em terceiro lugar, coloca o verso 3. Repita comigo: prudência espiritual. Não, mais forte: prudência espiritual. Ou seja, na justificativa dele, ele apenas engrandece a obra, mas não diz mais o necessário. O que é engrandecer a obra? Engrandecer a obra não é exaltar o homem, mas engrandecer a obra é glorificar a Deus. Como que eu posso exaltar a obra se não faço parte dessa obra? Aí eu quero aplicar para os irmãos. Há muitos que congregam só em festas, passam um ano fora da comunhão. Há um movimento sutil pregado por muitos chamado de desigrejados. Eles se congregam à distância, assistem o culto apenas online, mas não são confrontados pessoalmente. É quase um desigrejado. Ainda batem no peito e dizem: eu sou a igreja. E eu digo para você: você não é a igreja.
Pelo contrário, você se reúne com a igreja, você se congrega com a igreja, você faz parte da igreja. Não tem como viver a plenitude da vida cristã fora da comunhão dos seus irmãos. É impossível viver o cristianismo sozinho, na individualidade das nossas casas. Não é a igreja que tem um Deus, é Deus que tem uma igreja. Não é a igreja que tem uma missão, é a missão de Deus que a igreja cumpre. A igreja, digo para a igreja, que a igreja não é um museu de santos, mas é um hospital de pecadores. Cada um com a sua falha, cada um com o seu defeito, mas todos nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E ninguém vai ficar para trás. Se você vê que o seu irmão, sua irmã está distante, abrace, ame, chame, e vamos levar para o céu e ser conduzidos ao altar de Deus, para vê-lo face a face e nos alegrar, bendizer, exaltar e glorificar o seu santo e poderoso nome. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 20. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina. A igreja é a coluna e firmeza da? É a coluna e a firmeza da verdade. É a comunidade do Senhor. E por último, a última ferramenta, e já encerro. Coloca aí o verso 4, Carlos Jorge. Verso de número 4. Olha o que diz, Neemias capítulo 6, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Escute isso. Repita comigo: firmeza de propósito. Mais uma vez, firmeza de propósito. Igreja, se o inimigo manda vários convites, Neemias responde sempre da mesma forma. Qual foi a resposta de Neemias? Não. Qual foi a resposta dele? Não. 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 Neemias, não. Neemias, não. Desce aí, não. Não. Saiba dizer não para o inimigo. Não ceda. Diga não. Podemos aplicar isso entre as práticas mundanas e o viver de modo santo. Há muitos jovens que cantam na igreja, mas nunca foram regenerados. Pregam nos púlpitos, mas nunca foram transformados. Gritam nas festas, mas nunca foram cheios de Deus. Frequentam as igrejas, mas vivem no mundo. Querem levar pessoas para um lugar de onde nunca estiveram. Viver uma utopia, navegar no imaginário, fingir aquilo que nunca experimentou. Pastor, eu sou quase crente. Eu não bebo, eu não fumo. Eu só tenho algumas intimidades aí com minha namorada, mas não é nada demais. Aí eu digo, se Jesus voltar agora, você quase subia, porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Deus não quer, igreja, apenas a aparência. Ele exige de nós uma entrega total, uma disposição para mudar a nossa vida totalmente. Escute, quem é justificado foi regenerado. Quem foi regenerado se santifica. Quem se santifica muda de vida. Quem mudou de vida não quer mais nada a não ser a presença de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas elas já, eis que tudo se fez. Quem está aí na presença de Deus, se renovando, sendo transformado, cheio do Espírito Santo, levante a sua mão mais alto que você puder e comece a glorificar a Deus nessa noite. Dizer: Senhor, faz diferente na minha vida, me renova, me restaura, me sustenta, transforma a minha vida. Aleluia. Igreja, quando uma congregação se desanima, perdendo a sua glória, perdendo o seu fogo, ela logo perderá a verdade e o caminho. Mas o Deus que nós servimos, Ele exige de nós uma experiência vibrante em sua presença, uma história transformadora, aonde podemos cumprir a sua vontade.
A igreja, ela torna-se invencível quando sabe o que quer e o que pode lhe atrapalhar, e as armas certas para usar. Olha, uma das mais rápidas orações da Bíblia. Coloca aí, nós encerramos. Neemias capítulo 6, verso de número 9, o finalzinho do versículo, a parte C. Olha o que diz aí. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas, eu digo para a igreja, o que nós queremos? Morar com? O que Satanás quer? Atrapalhar. O que devemos usar? Ferramentas que fortaleçam as nossas mãos. Então eu digo para a igreja nessa noite, diante das dificuldades e apuros da vida, os piedosos encontram alívio e amparo no fato de que tem um Deus bondoso a que podem recorrer a todos os momentos. Por meio da fé e das orações, recebem a graça para silenciar o medo que está à sua volta, fortalecer as mãos enquanto enfrentam inimigos, cujo objetivo é destruir e atrapalhar a nossa caminhada. Aqui, igreja, é uma boa oração para quando enfrentarmos conflitos em nossa vida e serviço cristão. Há tantos deveres a cumprir e tantas tentações a enfrentar. Aí devemos clamar bem alto: Senhor, todas as vezes que você passar por uma dificuldade, você fala: Senhor, agora pois, fortalece as minhas mãos. Toda vez que você estiver triste, abalado, querendo ter uma depressão, uma ansiedade, uma discussão na tua vida, alguém que quer te atrapalhar, quer te destruir, você dobra o teu joelho, levanta a tua mão para o céu e fala: Senhor, eu estou aqui em tua presença. Agora pois, Deus, fortalece as minhas mãos. Os meus inimigos não vão vencer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O inimigo não vai parar a obra de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia! Só quem está sentindo a presença de Deus nessa noite, só quem está sentindo a presença de Deus. Eu vou orar pela tua casa neste momento. Se você quer uma oração de renovo, uma oração de transformação, uma oração de cura, saia do teu lugar neste momento, venha até aqui à frente, que eu vou profetizar na tua vida, na tua casa, na tua família, para Deus te renovar, para Deus te restaurar, para Deus te fortalecer nessa noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus de todo poder. Os irmãos que estão aí, fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos neste momento orar em uma só voz. Se você ainda crê, que Deus fortalece as nossas mãos, nessa noite eu peço para o Deus dos céus, que Ele vai destruir os teus inimigos. Ele vai abrir portas na tua casa, abrir portas na tua vida e transformar a tua história. Oh, Deus de todo poder. Aleluia, 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 aleluia. Comece nessa noite a clamar a Deus. Comece nessa noite a pedir, a chorar na presença dEle. Se faz tempo que você não fala em línguas estranhas, comece a clamar a Ele nesse momento. Senhor, fortalece, 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 fortalece as minhas mãos. Oh, aleluia, aleluia. Enquanto você chora, enquanto você clama, Deus Ele vai transformando o cenário da tua casa, da tua vida, da tua história. Enquanto você clama na presença de Deus, Ele está mudando, Ele está mudando, Ele está mudando. Oh, Deus de todo poder.
Deus de toda glória, Deus de toda glória. Aleluia, 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 aleluia. Eterno e soberano Deus, a tua igreja que está reunida nessa noite, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por tudo aquilo que tens feito em nossa vida, Papai. Se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor quer. Se estamos aqui de joelhos, de pé, chorando, glorificando, é porque o Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa família, Senhor. Senhor, eu te peço neste momento, a cada mãe, a cada pai, a cada filho, a cada filha, Senhor, que caia por terra agora qualquer empecilho de Satanás, que as correntes sejam quebradas agora. O teu poder é maior, a tua graça é maior. Deus de todo poder e Deus de toda glória, aqueles que estão enfermos, Pai, cura, cura, cura agora em nome de Jesus. Aqueles que estão desanimados, Senhor, que eles sejam cheios, que eles sejam cheios, que eles sejam cheios do poder do Espírito Santo. Senhor, aqueles que precisam de um alívio, aqueles que precisam de um renovo, Pai, toca agora, vai tocando nos corações, vai tocando nessas vidas, vai tocando nessas casas, vai tocando, Pai, e vai restaurando nessa noite. Senhor, que possamos sair nessa noite cheios da tua graça, cheios da tua unção, cheios do teu poder, meu Deus, e que possamos sentir a tua presença, que possamos sentir. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Deus, porque toda honra, toda glória e todo louvor é para ti, Pai. A tua igreja pede nessa noite, em uma só voz: fortalece, fortalece, fortalece as nossas mãos, Senhor. E nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, porque toda honra, toda glória e todo louvor seja dado para ti, para todo sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Só quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. Não, mais forte, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Venha cantar em nome do Senhor Jesus. Volte para o seu lugar glorificando o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus.